Olá, boa noite. Estamos começando aqui diretamente da central de conteúdo da Atitude Positiva, da rede Atitude Positiva, mais um fórum Atitude Positiva, fórum Atitude Positiva online, nesta noite de quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Daqui a pouco já estarão conosco o professor Alessandro Pascoaloto e o doutor Marcelo Escotá, sobre a pandemia, os cuidados da pandemia, a segunda onda, ou uma onda contínua, a vacina, tudo que pode acontecer, nós estaremos falando com os dois, Alessandro Pascoaloto e Marcelo Escotá. Daqui a pouco, aqui na nossa Atitude Positiva, sempre com o oferecimento de Kia Sun Motors, Restaurante Tartone, Alzheimer, Instituto de Medicina do Esporte, Smartback e o Café Lavazza, o café aqui da nossa redação, olha aqui, ó, é o Café Lavazza, o café que vem de Turim, na Itália, representado pela Espresso Matic. 3 anos, quase 3 anos, hein? No início de 2021, 3 anos de notícias boas, conteúdos construtivos, artigos transformadores, muita colaboração, crescemos 77% agora na pandemia, porque as pessoas estão querendo ler, querendo consumir, querendo ouvir e ver notícias boas. E sempre com um olhar muito positivo, é o que a gente quer fazer aqui na Rede Atitude Positiva. Participe, entre lá, redeatitudepositiva.com.br. Essa noite também você participa, nós já estamos com o nosso primeiro convidado, é o professor Alessandro Pascoaloto, porque nós queremos, mais do que nunca, olhar as coisas com um ângulo positivo, na medida do possível, né, professor Pascoaloto? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Professor Alessandro Comaru Pascoaloto, professor de Infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, supervisor médico dos laboratórios de Biologia Molecular e Micologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, consultor de diversas agências, incluindo a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, CAPES, CNPq ou FAPERGS, ou seja, essas grandes instituições perguntam a sua opinião. É isso, professor? De vez em quando. Mas o senhor é ouvido, isso que é importante, né? É importante. Faz parte do jogo. O senhor é pesquisador do CNPq, coordenador do Instituto Nacional Tocou o celular aqui, não tem problema, não deixei no silencioso, falha minha. Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação em Diagnóstico Molecular, e é também fellow do European Confederation of Medical... É Mycology ou Mycology? É Mycology, né? Mycology. Fungos, né? Micologia. Possui MBA executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Eu também fiz Gestão Estratégica de Negócios na SPM, somos quase colegas. É um prazer estar recebendo o senhor aqui, agradecendo a sua atenção e o seu tempo na agenda, que não deve ser muito, né, professor Pascoaloto? Hoje em dia tempo é o que a gente tem de mais precioso, eu acho, né? E vocês devem estar, assim, debaixo de mau tempo. O senhor é professor de infectologia. O que o senhor está dizendo para os seus alunos? O que o senhor está pesquisando no hospital? É este coronavírus que continua sendo um grande enigma, não é mesmo? E agora está nos assombrando de novo. Os casos estão aumentando. O senhor está sentindo isso? Essa é a grande manchete. Os casos estão aumentando novamente no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre? Na verdade, eu me baseei no que eu enxergo mais proximamente, é o que eu testo. Então, o que nos chega tem aumentado. Então, tem chegado mais amostras para teste e tem tido muita amostra positiva. E, por vezes, de modo assustador. Assim, eu te digo que em cada placa nós colocamos 30 pacientes numa placa, tem 4 pacientes positivos, tem 6, tem 8, por vezes tem 10, tem 12, tem 15, tem 16, tem 17. Uma placa que o senhor diz é uma plaquinha de laboratório, né? Só para dizer a proporção, vocês terem uma ideia da quantidade de gente que testa positivo cada vez que nós testamos. E eu diria que pelo menos 30%, 50% das pessoas que hoje testam são positivas. Eu não sei quem está testando, não sei se mudaram o critério, estão testando mais. Eu acho que existe mais flexibilidade hoje. No passado só testávamos os graves, né? Hoje testamos quem queira ser testado, inclusive é sintomático. Então melhorou nesse sentido. Tá, mas só para esclarecer, essa placa que o senhor falou aí é uma plaquinha de laboratório onde vai o material para analisar, é isso?
Isso, eu quis dizer que de cada 30 pacientes testados conjuntamente, hoje, pelo menos 30% a 50% ou 60% são positivos. Perfeito, perfeito, perfeito. E esse trabalho do PCR em tempo real que o senhor faz na Santa Casa, esse é o diagnóstico mais preciso que existe? O que ele dá de segurança e o que ele dá de informação para vocês, cientistas, pesquisadores e professores? Esse é o que se chama de padrão ouro. Padrão ouro é aquilo que é o que tem de melhor, digamos assim, né? O melhor teste hoje que existe no mundo e em Porto Alegre é o PCR. O PCR basicamente vai dizer se o vírus está presente no material que a gente tira do paciente, que é basicamente tipo um cotonete que é colocado no nariz e na boca, e desse material se tira a genética do vírus e se procura se o vírus está presente ou não, pelo método de PCR. Uhum, perfeito. E então isso... nós temos à disposição, sim, o que tem de melhor em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Ótimo, que bom. E isso já foi ampliado por um número, porque a grande crítica no início da pandemia, no meio também, era que a gente não estava conseguindo fazer tantos testes como os outros países, como a Europa, como os Estados Unidos. A gente já conseguiu ampliar esse número de testes, professor? Eu acho que sim, de modo considerável. Se for pensar Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, compra muitos testes de laboratórios privados, como a Santa Casa. Então, eu acho bonito de ver isso. A pandemia, ela aproximou o público e privado em vários setores, em vários locais, né? Não vou dizer que isso seja igual em todo o Brasil. Então, a testagem nossa como país, e mesmo como estado, e mesmo como cidade, ainda está muito aquém dos países envolvidos. Mas é muito melhor do que já foi no início da epidemia, até porque no início tinha muito mais escassez de insumos. A gente não conseguia comprar o que queria. Agora está mais fácil. Uhum. E como é que o senhor considera a estrutura? Claro, na Santa Casa vocês têm uma estrutura fantástica, mas de maneira geral o Rio Grande do Sul está bem também nessa estrutura de diagnóstico, de pesquisa, material, insumos, a indústria também nessa pandemia parou aí no meio, parou a indústria também para a medicina ou se consegue, de uma forma geral, levar adiante essas ferramentas aí? Eu falo de infraestrutura mesmo, né, de coisas materiais. O que aconteceu, Renato? Assim, tem muitos poucos hospitais, pensando em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, que tenham laboratórios instalados capazes de fazer o PCR, tá? Então, o que aconteceu é que as grandes redes que prestam serviço nessa área, vamos pensar assim, Hermes Pardini, Fleury, DASA, os grandes do mercado, eles começaram a vender testes lá no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, embora que as pessoas não tivessem laboratórios, elas compravam testes e essas redes tinham uma logística muito boa. Mas mostra, ao mesmo tempo, a fraqueza que nós temos de instalada de laboratórios nos grandes hospitais, que dirá nos menores, né? Sim. E o que faltou muito, mais do que isso nessa epidemia, foi insumos produzidos no Brasil com qualidade para atender essa demanda. Então, a gente passou a comprar muita coisa importada. E aí foi competir com os grandes mercados mundiais, com Europa e Estados Unidos, com a China, e aí faltou muita coisa mesmo. Perfeito. A sua imagem está trancando um pouquinho, mas o seu áudio está muito bom. Então, eu peço que os nossos internautas comentem aí, deem um like, curtam a nossa transmissão, nos digam se está tudo certo no som e no vídeo do professor Alessandro Pascoaloto, professor de infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Aliás, estaremos, deixa eu fazer um merchandising aqui, professor, estaremos apresentando o debate das chapas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre no próximo sábado, 18h. Tive aí a honra de ser convidado para ser o mediador desse debate que vai acontecer. Que bom. Essa o senhor não sabia, estou lhe dando em primeira mão, né, essa notícia. Eu já, como decidi meu candidato, eu já não assisto mais debate. Tá bem, tá bem. Não é a eleição de Porto Alegre, não confunda, é a eleição na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que também é muito transparente, é feita com participação da comunidade e de vocês, né, professores lá da universidade. Em termos de, eu falei no início, em termos de surpresa dos coronavírus, vocês, cientistas, conseguem entender melhor o comportamento desse coronavírus, desse vírus agora, ou ele continua sendo um mistério para todos nós, professor? Eu acho que se entende melhor, mas ainda se entende muito pouco, Renato, muito pouco. Considera que essa epidemia tem poucos meses, né?
E o volume de conhecimento produzido na área, eu vi uma postagem como 75 mil publicações no PubMed, que é a biblioteca de ciência americana. Parece um monte, mas assim, mas não diz muita coisa ainda. Tem muitos vazios no conhecimento em relação ao coronavírus, o que, desde a epidemiologia, a clínica, o diagnóstico, o tratamento, especialmente, e as vacinas também, né? Então, eu acho que na verdade, qualquer conhecimento, ele é pretensioso, né? E nessa área, mais ainda. Mas se vocês não forem um pouco pretensiosos e um pouco ousados, a gente talvez não chegue a lugar nenhum, né? O cientista precisa ser, às vezes, corajoso, né? Na real, a gente tem que acreditar em algo, né? E a ciência, ela traz evidências, mas a fragilidade dessas evidências nessa epidemia é muito grande. A medicina se acostumou com grandes ensaios clínicos, com milhares de pacientes, com sorteio de pacientes para diferentes braços, e para essa doença, não, a gente teve que tratar e diagnosticar com o que tinha de dados. Então, foi uma época de muita, embora se desejasse muita ciência, foi uma época de muita escuridão para a ciência, acho, até porque pela velocidade com que tudo se instalou. E curioso, aproveitar só, Renato, também, claro. Eu estava dizendo que eu sou micologista, eu trabalho com fungos, mas o conhecimento, de modo geral, ele congelou no mundo, né? Ele ficou todo focado, as atenções voltaram todas para o coronavírus, né? Só existe pesquisa hoje, o dinheiro está todo para o coronavírus. Ninguém mais quer saber do resto. Eu ia lhe perguntar, inclusive, em sala de aula, o que o senhor fala, porque certamente os alunos querem saber só de coronavírus, né? É só o que se debate. E chega a ficar chato, mas fazer o quê? É a doença que está tomando conta dos ambientes todos, né? O senhor sabe que a gente aqui na Atitude Positiva também tem feito muitas lives, muitos fóruns em cima da pandemia. Eu, às vezes, até penso, discuto aqui com a Fernanda Vargas, discuto com o nosso pessoal, assim, será que nós vamos fazer de novo mais uma live sobre pandemia? Só que não param, as notícias não param. Agora nós tivemos esse aumento de casos, né? O senhor acredita que isso é uma segunda onda, ou é uma onda contínua, ou é outra coisa? Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu ouço muito falar na segunda onda, e será que nós estamos na segunda onda ou não estamos? Se for olhar para a Europa, para mim existe uma segunda onda. Por quê? Porque a doença explodiu na Europa, teve uma quantidade absurda de mortes, de doentes e de gente que não tinha acesso mais ao sistema de saúde, e eles se fecharam. A Europa teve em vários locais lockdown, né? A despeito de toda a polêmica que isso esteja envolvido em torno disso. E depois o número de casos caiu tanto, de modo que eles abriram como quem vai para a praia no carnaval, assim, eles flexibilizaram até, acho que em demasia, no momento em que a doença continuava por lá. Então, o que se vê lá agora é uma recrudescência da doença natural, porque os casos continuavam a existir e eles abriram. O Brasil não. O Brasil ele nunca se fechou demais. Então, ele se conteve, e o número de casos só cresceu, e depois de um certo momento ele diminuiu, e agora o que se vê é que ele volta a subir. Então, eu não sei se é uma segunda onda, de certa forma mas não como visto na Europa. Eu não acho que a gente vai explodir, a não ser que a gente perpetue esse comportamento absolutamente inadequado que a população tem manifestado nas ruas, que é um descaso, um descuido. Pois é. Talvez frente a esse descuido. Hoje eu fui no mercado público para comprar uma série de coisas e teve vários lugares que eu me recusei a entrar, porque eu fiquei chocado com as pessoas acham que só por usar máscara elas estão seguras, mas elas se aglomeram de uma tal maneira que se tiver uma pessoa doente ali, vai passar para outra. Isso é uma coisa muito importante que o senhor está dizendo, porque a gente sempre insiste aqui, né? Nós, como um jornalismo de soluções, e a gente com um olhar muito positivo, a gente quer o melhor para todo mundo e não tem outra regra, né? A não ser a regra oficial da saúde, que vocês, professores, cientistas, médicos, estão passando para nós. Inclusive, o poder público passa isso. E as pessoas parecem ter decretado, pelo menos em termos de Rio Grande do Sul, os gaúchos, os porto-alegrenses, os catarinenses também, né? Pelo que nós vimos aí nos últimos fins de semana, os últimos feriados, decretaram o fim da pandemia. O Rio de Janeiro também, né? O Rio de Janeiro também decretou. É uma coisa impressionante. O comportamento das pessoas é como se já tivesse sido resolvido. E isso pode causar, né? Pode trazer mais consequências, né? O professor Pascoaloto caiu nesse momento aqui, deu uma queda
na ligação dele. Daqui a pouco a gente vai voltar com o professor Alessandro Pascoaloto, professor de infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Participe conosco, Atitude Positiva, redeatitudepositiva.com.br é o nosso site, lá tem todas as informações do dia. Informações aqui do Rio Grande do Sul, informações de Porto Alegre, informações do Brasil todo, descobertas em todo mundo. Daqui a pouco nós vamos falar com o professor Pascoaloto a respeito de vacinas também, vamos saber a opinião dele. E a gente tem lá na redeatitudepositiva.com.br todos os caminhos para as redes sociais, as nossas redes sociais. Gente, nós estamos fazendo 250 dias hoje de quarentena. Todo mundo em home office, a central aqui de conteúdo funcionando, mas praticamente a central de conteúdo aqui é dentro da minha casa. Então é um home office, certo? E os nossos colaboradores, estrategistas digitais, redatores, editores, todos nas suas casas. Gente que escreve artigo pra gente, ninguém se encontra na pandemia, são 250 dias. Eu sei que nem todo mundo teve essa possibilidade, eu sei que muita gente, né, infelizmente, teve que trabalhar, teve que abrir a sua loja, senão não ganhava, senão não conseguia o seu ganha-pão, né? É óbvio, então, que a gente entende que isso não pode ser comemorado. É uma pandemia e é ruim para todo mundo. Já estamos com o professor Pascoaloto de novo aqui conosco. Eu dizia, professor, que nem todo mundo pôde ter o mesmo comportamento durante a quarentena. Teve gente que teve que sair para trabalhar. Eu estou 250 dias hoje, dia 19, 250 dias dentro de casa, home office, só saio para supermercado. Eu sei que não é uma condição que todo mundo pode ter, mas este comportamento que a gente falava, né, rebelde das pessoas, pode trazer consequências negativas, professor? Eu acho que já trouxe e continua trazendo, e a tendência é só piorar. Eu sei que tem uma discussão gigante sobre fecha ou abre, né? E tem interesses de todos os lados aqui. Eu só digo assim, ó, eu nunca fui defensário de um lockdown. Eu acho que fechar a sociedade é incompatível com a vida econômica. Tem que ter algum grau de organização e disposição das pessoas umas às outras, mas quando eu vejo alguém abrir, essas pessoas elas relaxam de tal maneira, não é possível que a gente não possa viver numa sociedade onde a gente tenha uma certa ordem, onde todo mundo respeite um ao outro. Por isso, quando alguém vem me dizer, mas é o estudo da Suécia, que Suécia, cara? A gente está no Brasil. O comportamento brasileiro é muito diferente. O brasileiro, o limite dele é facilmente transposto por seus interesses pessoais. Eu tenho essa crítica à sociedade e vejo que a maneira como a sociedade se comporta é a maneira como a doença se comporta. A gente tem que ser resiliente. Essa doença veio para ficar bastante tempo. Talvez daqui a um ano a gente esteja ainda falando do mesmo assunto. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse. E as pessoas nesse meio tempo vão ter que trabalhar, vão ter que se alimentar, vão ter que se amar, vão ter que fazer uma série de coisas, vão ter que estudar, e a gente tem que achar uma maneira de viver no meio dessa bagunça. E a negação não parece ser a melhor maneira. Tudo bem que a ciência não está trazendo grandes respostas, mas daí acreditar que não existe, é uma doença banal, pode até ser banal para mim, para ti, mas ela é altamente transmissível. Ela vai passar para alguém que é vulnerável, e esse alguém vai entupir um hospital. E mais um outro alguém. Aí quando eu precisar de uma cirurgia qualquer, eu não tenho leito, eu não tenho para onde ir. Mas o senhor acha que a ciência não está trazendo respostas? Primeiro, é um bicho de 7 cabeças impressionante, surpreendente, que ninguém sabia que existia. É um desafio tremendo. E segundo, já se anunciou tanta coisa, pelo menos eu vi, eu não sei se é fake news, mas a gente todos os dias lê alguma coisa. Universidade lá de Campinas, a Unicamp fez um spray que dura 2 horas ou 48 horas, uma coisa assim, bota na máscara e mata o coronavírus. Não sei, nesse meio tempo surgiu tanta coisa boa, tanta coisa interessante, positiva. Claro, não se achou a cura, não se achou a vacina, que é o nosso próximo assunto, a minha próxima pergunta para o senhor é sobre vacina. Mas já teve tanto avanço, o senhor não acha? Eu não sei, talvez eu seja um pouco mais pessimista, mas eu acho que a gente ganhou muito pouco de ferramentas para controle dessa epidemia. A gente não tem nenhuma droga que funcione.
A gente tem drogas que diminuam a inflamação em alguns estágios da doença. Eu sei que tem uma polêmica gigante sobre algumas drogas que talvez funcionem. Eu acho que não tem nada muito claro que claramente funcione. A gente ainda não tem uma vacina que funcione, ainda não tem. Então, acho que a gente está usando ferramentas muito antigas de controle de doença, que é ficar distante, limpeza, álcool, máscara, tudo. Isso parece que a gente voltou para a Idade Média, sabe? Eu acho que a gente ainda não a ciência não nos trouxe soluções na velocidade que gostaríamos e que necessitaríamos, né? Perfeito. As pessoas estão participando aqui, mandando algumas perguntas, comentários, em seguida a gente registra, né? Estamos ao vivo com o professor Alessandro Pascoaloto, é o nosso convidado de hoje, nessa noite, no Fórum Atitude Positiva. Daqui a pouco tem o doutor Marcelo Scott aqui conosco também. O professor Pascoaloto é professor de infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Imunidade de rebanho, professor Pascoaloto, isso pode acontecer no Brasil? Eu tenho uma matéria aqui que a imunidade poderia livrar o Brasil de uma possível segunda onda, segundo especialistas. É possível fazer uma imunidade? Isso funciona, imunidade de rebanho? Olha, só para dizer que imunidade de rebanho é um conceito, tá? Então é uma ideia. O que a ideia diz? Que se chegar um certo momento onde uma certa quantidade das pessoas já se infectaram, ninguém mais se infecta, porque ninguém não vai achar mais um vulnerável, não vai mais expor ninguém. Se diz, pelo modelo da gripe, do influenza, que teríamos que infectar 60% mais ou menos das pessoas. Tá? Aí tem um debate grande, porque dizem, mas o coronavírus transmite mais, talvez se infectássemos só 15% ou 20% fosse o suficiente. O fato é que, para atingirmos a imunidade de rebanho, eu acho que o número de mortes que teríamos na sociedade seria tão alto que seria temeroso expor a sociedade. Então, já que é assim, então que todo mundo pegue, vamos dizer assim, né? Especialmente os jovens. Eu acho temerário, muito temerário. Eu acho que é um conceito que ninguém me convenceu que ele funcione, que ele vai proteger uma sociedade uma vez que um certo número se infecte. Eu acho que o que funciona é as pessoas se distanciarem, se cuidarem, lavarem as mãos, usarem especialmente máscara e distanciamento social, porque assim elas não pegam. E talvez se elas não pegarem, essa infecção não passe. É muito complicado. Eu acho que é um risco. Não tem fórmula mágica, né? É um risco apostar na imunidade de rebanho. É um risco, os próprios caras que defendem lá os países escandinavos, eles estão agora se fechando de novo. Quer dizer, tu reduz por um tempo, dali um pouco volta. Porque enquanto não tiver uma vacina que efetivamente imunize uma grande parte da população, eu acho que a gente não vai ter a dita imunidade de rebanho como um fenômeno que protege a sociedade. Então vamos lá, vacina. Mesmo com as notícias alvissareiras dessa semana aí de 95% de efetividade, de possibilidade de efetividade da vacina da Pfizer, né? E outras notícias também de que estão se apresentando, o senhor acha que nós estamos longe ainda? Na verdade, a gente nunca esteve tão perto, né? Se for pensar nessa ótica. Vou tentar ser otimista, a gente nunca esteve tão perto de uma vacina. A gente tem vários laboratórios produzindo vacinas, né? Para mim, não importa de onde vem o laboratório, importa que ele passe pelas etapas de produção corretas, né? E parece que isso está sendo cumprido. As vacinas que tem até agora, elas parecem seguras. Digo isso porque praticamente todo mundo que entra na China é vacinado. Claro que é um país que não tem muita transparência na comunicação dos fatos, mas o fato é que o que parece é que não tem se reportado grandes eventos adversos. Quando teve, né, nos estudos 1 ou 2 caras que morreram, foi um alarde, fecharam os estudos, mas acontece, as pessoas morrem. Se eu entrar no estudo clínico e for atropelado e morrer, eu sou reportado com uma morte do estudo, tá? Às vezes não tem nada a ver com a vacina. E ao que tudo indica, não teve nenhum evento adverso grave decorrente da vacina. Claro que a gente não tem anos de observação da vacina para ver outras consequências. Então, ela me parece segura, tem grandes laboratórios produzindo. A questão é, será que a gente vai ter capacidade para imunizar um país inteiro como o Brasil? E aí tem uma corrente toda anti-vacinação, que defende o direito do indivíduo de não se vacinar, o que me parece fora de cogitação, porque uma doença com a consequência do Covid não é uma doença banal, pessoal, não é uma gripe comum, uma doença que paralisa a economia de um país e do mundo. Eu acho, Alessandro Pascoaloto, que não tem que questionar, tem que obrigar todo mundo a se vacinar. Pô, mas como é que tu obriga um adulto a se vacinar? A gente obriga as crianças a tomarem vacina para
né? Para tuberculose, para um monte de coisa, para meningite. Bota lá no calendário vacinal, especialmente dos adultos. O que me parece ainda é que a gente não tem dados de eficácia. Eu não vi nada ainda publicado mostrando que a vacina diminua a ocorrência de Covid. Então é isso que eu quero ver. Pô, a vacina funciona ou não funciona? Eles usam marcadores, né? A vacina gera a produção de anticorpos. Eu não quero ver anticorpo, eu quero ver menos doença. Tudo bem, na ausência de menos doença, porque isso vai decorrer de tempo para estudo, então que eu veja os anticorpos. Mas eu ainda estou por ver que essa vacina vai ser eficaz. Aparentemente vai ser, e mais de uma. E que a gente consiga produzir as milhões de doses necessárias para imunizar. Só que eu vejo na vacina é disputa política. Os grandes players do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China, estão brigando para ver quem é que tem a melhor vacina e a do outro não presta, a minha é melhor. De novo, qualquer uma que funcione me serve. E a gente vai ter que imunizar todo mundo que tem risco. Mas os dados não estão publicados. Os dados, eles vêm para compor um documento que vai para o FDA americano, que é o órgão que regula as vacinas lá e tal, e as drogas. Então, é tudo muito às pressas, né? A gente não está vendo isso de modo transparente para a população, comunidade científica. Mas eu sou, sim, um entusiasta das vacinas. Eu acho que se alguém vai nos tirar do buraco que a gente está, são as vacinas. Claro. Quando o senhor fala assim, não estamos tão perto, o que é esse perto? Eu sei que é difícil essa resposta, mas assim, só para dar uma ideia, tem gente que fala meio de 2021, tem gente que fala em final de 2021. Pelo que o senhor conhece de vacinas, testagem, tem todas as 3 fases aquelas. Quando é que poderia, na melhor das hipóteses, ter realmente um Brasil de 200 milhões de brasileiros, né, mais ou menos imunizado? Então, assumindo que as vacinas chegando nas fases mais adiantadas, que são as fases que medem especialmente se ela funciona ou não, a eficácia dela, a fase 3 das vacinas. Assumindo que as vacinas cheguem nessa fase e elas mostrem, como estão mostrando, 90 e poucos por cento de eficácia, eu acho que é uma questão de acordos comerciais e capacidade de produção. Claro que se pegar um laboratório grande como a Pfizer ou outros que estão produzindo vacinas, eles devem ter essa capacidade, né, de produzir milhões de doses. Não sei os outros laboratórios, porque desconheço. Então, sim, quando será isso? Olha, na minha esperança, vamos dizer, talvez chegue no Brasil isso na metade do primeiro semestre do ano que vem. Se isso chegar, tô louco de faceiro já. Mas se chegar, imuniza uma boa parte do Brasil quando? Ao longo do ano, é isso? Aí que tá, aí tem a dificuldade, tem a compra. Por exemplo, a vacina da Pfizer, ela requer, pelo que disseram, conservação em temperaturas de menos 80, o que exige um freezer específico. Quer dizer, não é uma coisa fácil de colocar na saúde pública. Bom, tem outros fabricantes, não é o único, né? Tem a Moderna, sim, a vacina Moderna, tem a chinesa, deve ter mais de 10 vacinas aí sendo avaliadas. Então, 11, parece. Então, eu acho que tão logo consigam ser produzidas e sejam distribuídas, é uma questão de meses, mas, de novo, pessoal, a gente está apostando em algo que a gente nem sequer sabe se funciona. Observe que depois que as pessoas pegam Covid, o anticorpo que elas produzem, e muita gente nem produz anticorpo, o anticorpo dura algumas semanas ou dura alguns meses e desaparece. Será que as pessoas que tiveram Covid, elas estão protegidas para sempre? Tem gente pegando de novo, né? É pouca gente, mas tem. Então, será que essa vacina ela vai produzir um efeito que seja duradouro ou vai ter que ser imunizado de novo? Tem muita coisa que não se sabe, que vai aparecer ao longo do tempo. Tem reinfecção, então? Tem gente pegando de novo? Tem gente pegando, não é muito, mas também tem subnotificação, né? Tem muita gente que não é reportado, mas tem gente pegando de novo, e tem que ficar atento em relação a isso. Por isso que eu acho que achar que porque teve Covid está com passaporte de imunidade, não é bem assim. Tem relatos de reinfecções que são mais graves, então tem que ter cautela. Eu estou dizendo isso para dizer que a gente tem que aprender, como sociedade, a viver com essa doença pelo período que for necessário. Não dá para cansar agora. Se entregar no final é o jogo do perdedor, entendeu? A gente não pode perder esse jogo agora. A gente tem que seguir ganhando.
Eu acho que a gente deu um belo exemplo como sociedade de estruturação, não faltou hospital para ninguém, mas, por outro lado, as pessoas deixaram de consultar por problemas comuns ou por problemas que precisariam de cirurgia ou de câncer, enfim. Pessoal, não desistam ainda, esperem as coisas acontecerem, porque pode ser que elas não aconteçam. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer. 3 perguntas para o professor Alessandro Pascoaloto para fechar aqui o nosso bate-papo. Em seguida, o doutor Marcelo Scota, pelo nosso WhatsApp. Chegando 3 perguntas. O Alberto Lima está dizendo que eu estou sendo muito... como é que é? Que eu estou sendo muito rude com as pessoas, que eu estou dizendo que as pessoas são rebeldes. Na verdade, as pessoas estão cansadas nessa pandemia. O senhor acha que esse fator de cansaço também pode acabar fazendo com que as pessoas relaxem e saiam para a rua, desesperadas? Acho sim, eu acho que elas não nasceram com essa ideia preconcebida, elas vão absorvendo o seu sentimento interno, que é de muito de cansaço, de frustração, e claro que é fácil falar quando a gente tem dinheiro em casa, né? Quem não tem, está perdendo renda nessa epidemia, talvez esteja sofrendo mais ainda, né? Quem tem empresa deve estar sofrendo horrores, né? Porque está tendo que pagar uma série de despesas e empregados. Então, não estou julgando as pessoas, não é uma leviandade, mas é um sinal de fraqueza, eu acho, sabe? Que tem que ser percebido e dito, olha, claro que daí a pessoa como fica todo mundo relaxando, a pessoa acha que o correto é relaxar, né? E quem não está relaxando é porque é fraco, porque aí sim é fraco. O fraco é o que não está relaxando. Eu não acho. Pelo menos não é o que eu vejo. O que eu vejo é só gente doente toda hora. Então acho que a sociedade tem que se policiar sim. Sobre imunidade de rebanho, Roberto Souza pergunta se a Europa não fez isso ao abrir e aí não deu em nada. Eles chegaram a fazer imunidade de rebanho lá? Tentaram? O senhor tem notícia? É que ninguém sabe quando é que se atinge a imunidade de rebanho, né? Ninguém sabe o que é. Alguém vai dizer, deve ser 15%, outro vai dizer, não, deve ser 60%, mas quantos... Nem sequer a gente sabe quantos se infectaram, né? Porque os anticorpos desaparecem. E os testes, devo dizer, não comentei aqui, como aqueles testes rápidos que vendem em farmácia, que só fura o dedo, não servem para nada, pessoal. Aqueles testes são muito pouco sensíveis. Então, todo mundo é negativo com aqueles testes. Talvez só pegue o cara que era covidaço, assim, que era muito positivo, que tinha muita clínica. Todo o resto das pessoas são negativas. E o pior é que vendem esses testes como um teste diagnóstico. Então, o cara está doente e vai fazer o teste. Não deu nem tempo de formar anticorpo ainda. E caros, né? E vendem caros ainda por cima. Eu acho que o Brasil e o mundo focou demais a atenção nesses testes rápidos. E deveria ter focado no PCR. Porque o que a gente tem que fazer, deveria ter qualificado as redes. Enfim, isso é uma discussão enorme, tá? Que fazem PCR. Mas esse é um ponto importante. Né? Eu vou pedir para o doutor Scott a licença, que nós vamos demorar um pouquinho mais. Esse é um ponto importante. Esse do furadedo não é confiável. O da saliva e do cotonete. O do cotonete, assumindo que seja um teste PCR, ele tem suas limitações também, mas é o melhor teste que tem hoje. Que normalmente é feito em posto de saúde, né, em hospital. Ele é coletado, ele pode ser coletado até num posto, mas ele é levado a um laboratório que tenha uma estrutura melhor para teste. Mas eu digo, farmácia não vende isso, né? Agora parece que farmácia vende apoiado por laboratórios que fazem esses testes, sim. E tem um da saliva também. Tem. Prestem atenção. O teste de escolha é o teste que vai lá no nariz e na boca, lá no fundo, e é de PCR. Tem gente que faz PCR na saliva também, mas é pouco sensível. Pode ser que não pegue. Especialmente, o problema é o cara que não tem sintomas. Porque esse cara ele pode ter tido contato com alguém, ele tem o vírus e ele passa para pessoas, entende? Então, o que a gente precisa é achar quem não tem sintomas também. E, para isso, tem que ter um teste bastante sensível. E a Aparecida Camargo está lembrando aqui que esse aumento de internações de contágio de agora está em cima dos jovens, que antes estavam protegidos em casa e foram os primeiros a sair para a rua. O senhor concorda com essa tese? Eu concordo. A maior parte dos que se infectam, eles não adoecem de modo significativo, eles são os jovens, são aqueles que estão se expondo mais, estão trabalhando mais na rua, mas esperem passar as festas. Vai ter Natal, vai ter Ano Novo, e eu vejo muito jovem que vai lá e se encontra com o pai, que não vê há um tempo, se encontra com o tio, se encontra com o avô. Vocês podem, mesmo assintomáticos, estar carregando o vírus e ser uma fonte de doença para o seu familiar. Cuidado. E vai ter praia também, né, professor? Vai ter praia, vai ter aglomeração. Eu não sei o que vai ser a nossa sociedade até fevereiro.
e espero que não tenha carnaval, porque, quer dizer, não sei o que vai ser fevereiro, né? Eu estou olhando aos olhos de hoje, né? Pode ser que tudo mude. Tem notícias de hoje aí, ó, alerta na saúde, prefeitura suspendeu novas liberações de atividades em Porto Alegre. Tem também uma notícia que chegou para nós aqui na redação sobre o governo do estado que vai antecipar a Operação Verão, por causa dos números que são preocupantes. Então, a Operação da Saúde, né, no verão, vai começar antes. O governo do estado já está estudando e anunciou isso hoje. O governo também monitora a piora da pandemia em Porto Alegre e também o novembro dá sinais de piora na pandemia em Porto Alegre. A capital registrou aumento da procura por hospitais, postos de saúde, unidades de pronto atendimento, novos casos, e a prefeitura está cogitando fechamentos. Infelizmente, né, professor? 2 comentários breves, assim. Eu falava com colegas e tentando entender por que a gente está tendo aumento de casos e não está tendo aumento significativo na ocupação de leitos de hospital, né? Será que a doença está mais branda? Será que o vírus modificou de alguma maneira? E o que parece, pelo menos entre os colegas, é que não, é uma questão de tempo. Se a gente continuar aumentando casos assim, vai aumentar a ocupação de hospital e a gente vai voltar, não sei se é o mesmo patamar de antes, mas é uma situação crítica como antes, talvez. E aí, pessoal, de novo, é aquele Deus nos acuda, né? Agora, sobre fechamento, eu não acho que tenha que fechar tudo. Eu acho que as pessoas têm que se disciplinar, aprender a viver no distanciamento. Então, não pode ter aglomeração. A aglomeração tem que ser proibida. E aí não é proibir parque. Para que proibir um parque? Eu acho que, ao ar livre é o lugar mais seguro que existe. O que não pode é lugar fechado, sem ventilação, com pessoa aglomerada, e especialmente sem máscara. Aí não dá mesmo. Professor Alessandro Pascoaloto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua aula que o senhor deu para a gente aqui na Rede Atitude Positiva, viu? Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal que está assistindo aí. Bom trabalho e se cuide. O senhor não pegou Covid, né? Não peguei na minha casa, ninguém pegou Covid. No meu trabalho, olha só, eu trabalho no lugar que talvez mais tenha Covid no centro de Porto Alegre. Ninguém pegou Covid. Ninguém. Bom, porque, para mostrar, só para terminar, que não é superfície, pessoal, não é passar álcool em sacola, não é trocar de sapato, é respiratório, tá? É gotícula, frente a frente, falando, cuspindo. É ali que a gente pega, tá? Então fiquem distantes um do outro, é respiratório. Muito bom, já está aí o doutor Marcelo Escota, seu colega aí, e professor Pascoaloto, muito obrigado mais uma vez, grande abraço, bom trabalho, se cuide. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela sua contribuição aí, tanto aqui na Rede Atitude Positiva, quanto também para a população, para a comunidade, para a sociedade. Estamos no ar com o infectologista Marcelo Escota, nosso convidado agora na segunda parte do Fórum Atitude Positiva online, em mais uma edição nessa quinta-feira. Ele é infectologista pediátrico do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Já dou a ficha dele, vamos ver se a gente está ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua agenda, por nos atender. O senhor é infectologista pediátrico. O senhor tem visto no seu trabalho, nessa jornada, nesta pandemia, os casos de Covid também atingindo as crianças? Temos visto, mas num número muito menor, absurdamente menor do que nos adultos. Então, não tem nenhuma comparação, e inclusive é interessante porque o coronavírus é um vírus que nisso ele também é bem diferente, porque tradicionalmente os vírus respiratórios acometem mais as crianças, mais os extremos da idade, na verdade, e o coronavírus afeta só um extremo da idade, né? E o outro, as crianças, felizmente, são poupadas, né? O mecanismo de ação desse vírus, com certeza, é diferente. E elas já está comprovado isso cientificamente, eu sei que a gente não tem certeza de muita coisa, mas está comprovado que as crianças são mais imunes ao vírus, ao coronavírus? Não são mais imunes, mas, na verdade, elas fazem menos quadro grave. Tá? Então, a grande diferença é a gravidade. Não parece que as crianças se infectam menos. Essa seria, talvez, ao que se sabe até agora, a principal diferença. Se a gente tiver um verão aí pela frente, né, complicado, com essa pandemia ainda em alta,
O governo do estado anunciou hoje que vai antecipar a Operação Verão de Saúde, e eu tenho aqui até umas anotações, porque com as crianças tem que haver um cuidado talvez redobrado durante o verão, né? Porque as crianças ficam mais soltas, circulam mais, podem conduzir mais o vírus. Isso faz sentido, doutor Marcelo Scota? Até faz, mas eu, particularmente, e estou totalmente alinhado com o que o doutor Pascoaloto falou antes. Eu achei brilhante as falas dele, a maioria eu concordo 100%. Quem está disseminando quem mantém essa pandemia não são as crianças, são os adultos que estão usando máscara e não usam, ou que poderiam estar tomando as medidas e não usam. Então, eu acho que as crianças têm um papel muito pequeno na transmissão do coronavírus, né? Até numericamente. Então, eu acho que, sim, as crianças têm mais dificuldade de seguir todas as precauções por uma questão inerente à faixa etária, mas o que nós temos visto é os adultos que poderiam estar aderindo melhor não fazer, né? Então, pelos vários motivos que vocês já conversaram na entrevista do Dr. Pascoaloto. Tá, mas o que eu estou lhe perguntando é um cenário, veja bem, cenário de famílias na beira da praia, aí tem boia, tem balde, tem baldinho, tem pá, brinquedinho de plástico, né? E aí o pessoal fazendo aquele churrasquinho na beira da praia, cerveja e tal. As crianças aí, elas não precisam se preocupar, elas não são vetores, elas têm menos risco, elas podem compartilhar essas coisas, esses brinquedos. Na verdade, é os mesmos cuidados que os adultos devem ter, né? Então, o grande, de novo alinhado com o que o Dr. Pascoaloto falou, a grande transmissão é gotícula a menos de 1 metro. Então, tanto para adulto quanto para criança, essa deve ser uma condição evitada, principalmente sem máscara e principalmente em ambientes fechados. Então, na verdade, a tua pergunta vai no sentido de se as crianças teriam mais frequente. Até pode ser, dependendo da situação, mas só para dar uma ideia para vocês, eu tenho um filho de 3 anos que está totalmente adaptado ao uso de máscara, inclusive me aponta situações onde ele não quer que as pessoas se aproximem dele sem máscara, né? Então eu acho que vai muito da orientação dos pais e o rigor com que os pais têm nas precauções, ele vai refletir no comportamento das crianças. Eu concordo, inclusive, isso com o que o Dr. Pascoaloto colocou, que eu acho que a gente não tem que fechar tudo, mas nós tínhamos que ter mais rigor em algumas medidas, né? Isso talvez nos permitiria não ter que ficar numa situação de abre e fecha, não ter que ficar numa situação das empresas sofrendo, de pessoas adoecendo, enfim. Mas, por exemplo, que medidas essas que poderiam... Dê o exemplo de uma medida que poderia ser diferente, mais rigorosa, talvez. Bom, em primeiro lugar, a adesão ao uso de máscara, né? Que é só sair na rua hoje em Porto Alegre ou em qualquer outra cidade que a gente vê que as pessoas estão usando pouco e, às vezes, irregularmente, né? Então, a não emissão de gotículas é um bloqueio importante na cadeia de transmissão da doença. No uso de máscara, com certeza, ele tem um papel importante em não ter que tomar outras restrições, né? A higienização das mãos com álcool gel é outra medida, né, tão importante quanto, né? Mas, de qualquer maneira, é tudo que se tem falado. É o uso de máscara, a aglomeração, a lavagem de mãos. Infelizmente a nossa conexão tá ruim, doutor Marcelo Scota, a gente vai ter que encerrar. Só lembrando que o senhor, de criança, o senhor entende muito, né? O senhor é graduado em medicina
pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e com residência médica no Hospital Criança Santo Antônio, mestre em Saúde da Criança e Adolescente pela URGS, doutor em Pediatria e Saúde da Criança pela PUC, líder do projeto Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de Agentes Respiratórios em Crianças, até queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, professor adjunto do Núcleo de Pediatria da Escola de Medicina da PUC, experiência clínica em Pediatria, Infectologia Pediátrica e Controle de Infecção Hospitalar, especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Infectologia. Linhas de pesquisa do Dr. Marcelo Scota, impacto de imunizações, vírus respiratórios e tuberculose, ou seja, tudo a ver, né, com coronavírus, ninguém mais indicado para tratar desse assunto do que o Dr. Marcelo Scota. Revisor de diversos periódicos estrangeiros, ou seja, o pessoal manda para ele também esses artigos para ele revisar. Então, vamos marcar um outro momento onde a gente consiga fazer uma conexão melhor para que a gente possa ouvir um pouco mais sobre as questões que envolvem a segunda onda, a onda contínua, coronavírus. A pandemia não terminou e os cuidados são permanentes, é necessário. Você pode acompanhar lá todos os dias no nosso site, esse site que está na sua tela, redeatitudepositiva.com.br, notícias, artigos, tudo que se refere às coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, que é a nossa cidade aqui, nossa cidade sede da Rede Atitude Positiva. A gente trata muito de assunto local também, mas assunto bom, boas notícias, novidades, conquistas da medicina, da saúde, da economia, melhoras na economia, reabertura de atividade, tudo isso é tratado no nosso site, é tratado também em todas as nossas redes sociais, o nosso podcast também, que está lá no Spotify, e o nosso canal de vídeos. Todas as nossas lives estão sempre no YouTube, também no nosso canal de vídeo, que você deve se inscrever lá para receber sempre as suas atualizações. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar nessa notícia aqui da 0 Hora, do site GZH, olha só o que mostra esse gráfico, que começou lá em julho, de uma média móvel de mortes de 415 pessoas, média móvel Rio Grande do Sul, certo? E aí, ó, caiu um pouco lá por agosto, deu uma subidinha, começou a cair, setembro, cair. Aqui é que houve uma sensação de que o vírus estava indo embora, de que a pandemia estava acabando, 2 de outubro, 7 de outubro, 12 de outubro, e aí vieram os feriados. 12 de outubro foi um feriado, junto com 15, que é dia do professor, é feriado para algumas instituições, depois veio 28, o dia do funcionário público, e também veio o 2 de novembro, que é o finados. Aí começou a subir de novo, caiu mais um pouquinho, e começa a subir de novo, numa média móvel de 330, para fechar aqui em 16 de novembro de 2020. Então, é uma situação preocupante, muito preocupante, né, que a gente deve ficar muito atento para não mudar os hábitos, para, infelizmente, ter uma resiliência, como falaram os nossos especialistas, falaram os nossos convidados, para realmente não mudar de comportamento e continuar cuidando de si, cuidando da família. Hoje nós estamos completando aqui na Rede Atitude Positiva, eu na minha família, 250 dias em quarentena. De novo, eu sei que nem todo mundo pode, nem todo mundo tem esta possibilidade, né? Mas nós conseguimos, né? E para o bem daqueles que a gente gosta, a gente mantém as coisas cada vez mais não, mas iguais como era antes. Aliás, eu dei uma reduzida, eu pessoalmente dei uma reduzida. Andei saindo um pouquinho e tal, comprando algumas coisas no comércio, voltei a me isolar e reduzir as idas ao supermercado, porque eu realmente estou acompanhando o aumento dos dados. Você entra lá no Rede Atitude Positiva, então, e tem todos as nossas redes sociais, os nossos conteúdos positivos, completando 3 anos no ano de 2021, crescimento de 77% na pandemia. As empresas, as marcas, as instituições que acreditam no poder da notícia boa. O Café Lavazza, representado pela expressomatic.com.br, aqui em Porto Alegre. O casal André e Andréa da Poian, que sempre
além de estarem nos apoiando aqui na Rede Atitude Positiva, representam várias bebidas para o Rio Grande do Sul. A melhor assistência técnica de celulares, de smartphones, iPads, tablets em geral, é com a smartback.com.br, na Padre Chagas 67, atendendo você também com telebusca, teleentrega. O Tartone, restaurante que teve durante toda a pandemia trabalhando com a entrega, a teleentrega, o Pegue Leve, agora está voltando com todos os protocolos de saúde respeitados, da nossa Fernanda Tartone, que é presidente da Abrazel, no Rio Grande do Sul, que é a associação brasileira que representa os restaurantes em todo o Rio Grande do Sul, tartone.com.br, um belo cardápio que você pode acessar lá, de uma comida italiana, uma cozinha italiana maravilhosa. Alsaines, rs.com.br, faz a sinalização da Rede Atitude Positiva, o Instituto de Medicina do Esporte, Dr. Félix Drummond, no Mãe de Deus, atendendo também online, acompanhando as pessoas que estão, os transplantados, as pessoas que tiveram ossos quebrados, os idosos, os atletas, Instituto de Medicina do Esporte, saudepeloesporte.com.br, e aqui a Sam Motors, um abraço a Jefferson First Now, que esteve de aniversário ontem e que comanda aqui a Sam Motors em 2 endereços aqui em Porto Alegre, Ipiranga 8113 e Ceará 370, com toda a família First Now. São as marcas que acreditam na nossa Rede Atitude Positiva. Me sigam lá no Instagram, Renato Martins, _jornalista. No Instagram, sempre fotos bacanas, reflexões, informações, coisas bacanas, coisas legais. Também no Twitter, opinião, às vezes um pouco ácida, um pouco bem-humorada, um pouco não, bem-humorada, bastante bem-humorada, e também muita notícia, muita informação, e você segue a nossa Rede Atitude Positiva. Era isso, voltamos na semana que vem, olha, segunda-feira, eu tenho um bate-papo muito legal. Na primeira parte do nosso Fórum Atitude Positiva, com o Luciano Martins, que é artista plástico, gaúcho, radicado em Florianópolis, há muitos anos lá, faz um trabalho bacana, a gente vai falar sobre arte e cultura e também sobre a arte na pandemia. E na segunda parte, o Alexandre Debem, empresário, empreendedor, está lançando o seu livro aí de pensamentos, de frases. O Alexandre Debem é um grande exemplo em termos de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi proprietário de lojas, as lojas Debem Informática durante muitos anos, fechou as lojas antes da pandemia, não foi agora, mas fechou no azul. Pagou todo mundo, não está devendo para ninguém, pagou todos os funcionários e fechou as lojas para trocar de rumo, para mudar de carreira. E aí ele também vai estar conosco na próxima segunda-feira contando essas histórias todas. Segunda-feira é dia 23, né? 23 de novembro é nosso próximo encontro, a nossa próxima live aqui na Rede Atitude Positiva. Era isso, muito obrigado pela audiência de todos. Peço desculpas pelas conexões aí que a gente não pôde, infelizmente, estabelecer com os nossos convidados, principalmente com o Dr. Marcelo Escota, mas espero que tenha, de alguma maneira, a gente conseguido passar um bom recado de conscientização. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Boa noite para todo mundo.